Programa Viver é Melhor, nosso espaço de educação em saúde, todos os dias juntos aqui pela Boa Vontade TV para falar sobre estes temas que de alguma forma, direta ou indiretamente, influenciam na nossa qualidade de vida. Isso significa falar sobre todos os temas, da saúde física, da saúde emocional, saúde espiritual, saúde do meio ambiente, saúde financeira, todos os temas que de alguma forma fazem diferença na sua vida. Sugira para a gente, conte quais são os seus desafios, de que forma você pretende melhorar a sua qualidade de vida. Explique para a gente quais são as suas dúvidas e vamos procurar especialistas, pesquisadores, estudiosos que possam nos ajudar. Informação de qualidade faz muita diferença, por isso compartilhe com a gente as suas dúvidas e vamos aprender juntos e dessa forma melhorar as nossas escolhas, cuidar melhor da gente, da nossa família, dos nossos amigos. É um objetivo, um desafio que todos nós temos, mas que pode ser compartilhado, dividido. Por isso, ligue para nós ou escreva. Nosso telefone é o 0310 07 940, 0310 07 940. E o nosso e-mail, vivermelhor@boavontade.com, vivermelhor@boavontade.com. O assunto agora da nossa primeira entrevista é incontinência urinária. E é bem possível que você que nos assiste já tenha passado por isso, passa por isso, ou conhece alguém que tem o problema, especialmente as mulheres. Os homens também são atingidos, mas as mulheres com mais frequência. Por quê? Essa será uma das perguntas que faremos agora a uma especialista no tema. Recebemos a fisioterapeuta Lívia Frulani. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Antes de falar um pouco sobre essa preferência, digamos assim, da incontinência urinária pelas mulheres, o que é incontinência urinária? Qual é a definição desse problema de saúde? Sim, a incontinência urinária é definida como qualquer perda urinária, independente da situação e da quantidade de perda urinária. Qualquer perda que ocorrer, porque Sim. muitas pessoas vão relatando ao longo da vida, muitas mulheres que comentam isso, que começa com dar risada, escapa um pouquinho, ou tosse, faz qualquer tipo de esforço, escapa um pouquinho. Mas isso já é incontinência urinária? Sim, já. Esses podem ser, na verdade, os primeiros sintomas da incontinência urinária. Podem acontecer também quando a mulher faz alguns movimentos, né? Pode ser até na atividade física, ou mudanças de posição, de deitado para sentado, ou de sentado para em pé. Carregar peso, por Sim, exemplo, pegar uma peso caixa, uma sacola muito também. pesada. Pode ser. E por que que as mulheres são as mais atingidas? Os homens também são, mas as mulheres, de acordo com algumas pesquisas, 3 vezes mais atingidas que os homens. Por quê? Sim, é um problema anatômico. Os homens, eles são naturalmente continentes. Nós, mulheres, apresentamos 2 orifícios, né? O orifício do canal vaginal e o anal. E isso faz com que nós fiquemos mais suscetíveis a essas perdas. Toda a parte da continência não depende só da força dos músculos do assoalho pélvico. Também depende dos ligamentos que seguram esses órgãos dentro da cavidade. Então, por algum motivo, pode ser hormonal, quando a mulher chega no momento da menopausa, por exemplo, né? Grandes mudanças hormonais, diferentemente do homem, isso pode fazer com que ela tenha perdas urinárias. Então, são vários fatores que estão associados ao fator anatômico, de formação mesmo, corporal. A fraqueza dos músculos, as alterações hormonais, que para algumas mulheres têm um peso mais forte, né? São mais decisivas na qualidade de vida durante o climatério, a menopausa, e para outras nem tanto assim. Há também os fatores externos, como, por exemplo, prática de atividade física ou outras doenças que estejam associadas também ao surgimento da incontinência? Sim, a bexiga hiperativa, algumas mulheres podem apresentar, né, uma frequência urinária muito aumentada. As atividades físicas também vão fazer com que essa mulher, se for uma corrida ou uma coisa mais forçada, force esses músculos do assoalho pélvico para baixo, levando a perda urinária no momento da atividade, né? Isso também é uma coisa meio complicada para as mulheres esportistas. É bom que elas fortaleçam também os músculos. Para que a gente não fortaleça de um lado, mas deixe o outro desamparado. Isso, com certeza. Como conseguir, então, naturalmente, o nosso corpo já faz o controle da saída da urina. Em que momento que a gente começa a perceber que essa perda de controle se torna mais forte? Isso acontece desde a infância ou é mais na adolescência, na fase adulta? Olha, normalmente pode acontecer muito com as mulheres gestantes, né? Porque quando a mulher ela é gestante, ela tem uma mudança hormonal muito grande e no corpo dela também. O peso da barriga em cima da bexiga, a gente imagina o que peso da barriga em cima da bexiga, toda a mudança de postura que ela leva, né? Também isso muda a angulação dos músculos do assoalho pélvico e todo o peso do bebê forçando essa bexiga para baixo.
Se essa mulher não fortalece os músculos do assoalho pélvico antes da gestação ou durante, ela pode ter perdas urinárias durante a gestação e após. Por isso é importante que ela fortaleça os músculos. Se ela começa a ter incontinência durante a gestação, não vai parar depois que ela tiver o bebê? Pode até ser Pode que ser que pare. sim. Mas Sim, pode ser que não. Mas pode ser que não. Por isso é importante fortalecer os músculos. Porque a com mudança certeza. que acontece dentro do organismo pode não voltar atrás. É isso que acaba acontecendo. Mulheres que estão gestantes, tomem cuidado, porque muitas vezes a gente não dá tanta atenção para esse fator, mas é realmente um desconforto. Conversando com pessoas que sofrem com isso, a gente percebe que mais desconforto do que a sensação ruim é a vergonha. Acontecer isso quando você menos espera. Imagina a situação, você está na casa de amigos ou está no trabalho e acontece essa perda involuntária da urina. O constrangimento é muito grande. Então, os fatores emocionais também estão associados ao surgimento da incontinência ou só no tratamento é que eles são? Não, ao surgimento da incontinência em si, não. Mas a parte emocional da pessoa é muito afetada, né? Ela começa a achar que ela não serve para nada, que ela não pode sair de casa, ela se sente muito constrangida em ir ao supermercado, a festas, a restaurantes, porque ela sempre tem medo de que essas perdas urinárias aconteçam e as pessoas percebam. Né? Tanto por ver que a roupa acabou molhando ou pelo odor da urina, e isso incomoda muito. Então, às vezes, as mulheres deixam de ter uma vida social por causa disso. E é por isso que é importante procurar tratamento. E é por isso que a gente vai entender um pouco mais como que acontece isso. A incontinência urinária, ela tem graus diferentes, porque a gente comentou já um pouco que às vezes a perda é pequena, mas ela pode ser também uma perda de grande quantidade de urina? Sim, depende muito do caso, mas a quantidade de perda urinária pode ser grande várias vezes ao dia. Isso também depende muito do fator de como estão os músculos do assoalho pélvico dessa mulher, se eles estão muito enfraquecidos ou não, se eles tiverem algum tipo de laceração perineal nos músculos do assoalho pélvico, quando precisou ter um parto normal, por exemplo, se precisou fazer episiotomia, que é aquele corte na vagina, né, que precisou costurar, ou essa paciente em algum tipo de cirurgia teve uma lesão do nervo que inerva esses músculos, essa mulher às vezes pode não conseguir ter uma força tão boa quanto uma mulher que está tendo pequenas perdas, ainda está no início. Então já é um pouco mais complicado, né? Mas as perdas normalmente elas começam aos pouquinhos e as mulheres acabam deixando isso de lado porque acham que é normal, que está envelhecendo e elas acabam arrastando isso por um tempo muito longo, diferentemente do homem. O desenvolvimento é gradativo. Sim. E por isso não choca tanto, porque a mulher vai se acostumando, se adaptando. Isso é comum que isso aconteça? Ela só procura tratamento quando a perda já é considerável? Normalmente, sim. Normalmente, as mulheres, elas tendem a ficar mais quietinhas, não falar sobre o assunto. Elas têm vergonha de comentar com o marido, com o namorado, com o companheiro, né? Elas têm vergonha de conversar. Às vezes, elas conversam com outras mulheres, mas fica só nisso. Todo mundo acaba dando risada. Ai, comigo também, com a vizinha, com a amiga, mas... Ninguém faz nada. Não. Não podemos agir dessa forma. E as mulheres têm que ficar mais atentas, porque se não cuida, vai ficando cada vez pior. Em algum momento você falou sobre a bexiga hiperativa. É a mesma coisa que incontinência urinária? A bexiga hiperativa ela é uma síndrome. A síndrome ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, nós temos na bexiga hiperativa, a mulher ela vai ter uma frequência urinária muito aumentada. Então, desde o momento que ela acordou até o momento que ela foi dormir, se ela tem mais de 7 vezes ao banheiro para urinar, ela já tem uma frequência urinária aumentada. Claro que isso depende da ingestão hídrica dela durante o dia. Quando ela também tem aquela urgência de urinar, aquela vontade muito absurda e urgente mesmo, tem que ser naquele momento de urinar. Ela não consegue segurar de jeito nenhum. Não. E a noctúria, que é quando ela acorda durante a noite com o desejo de urinar. Então, essas 3 coisas fazem com que ela tenha uma síndrome da bexiga hiperativa. A hiperatividade do detrusor, ela é um diagnóstico feito médico através de um exame e aí se detecta a hiperatividade. Quando o músculo detrusor, que é o músculo que está em volta da bexiga, que faz com que a bexiga se contraia. Quando ele se contrai muitas vezes, com pequenas quantidades de urina, isso pode ser detectado no exame. Uma pessoa que também tem uma necessidade muito grande de ir ao banheiro, chega lá, não faz, a quantidade de urina é pequena, também é um sinal de que pode estar com alguma irregularidade? Sim, porque normalmente o que acontece? Quando as mulheres elas vão muitas vezes ao banheiro, ela tem a síndrome ou a hiperatividade, elas não conseguem acumular. E às vezes é uma coisa realmente incontrolável a hiperatividade.
desse músculo detrusor que fica em volta da bexiga. A mulher não consegue chegar ao banheiro. E ela não vai conseguir encher nem a metade da bexiga dela. Os motivos que levam à bexiga hiperativa são os mesmos que levam à incontinência urinária? Não. Não, fatores completamente diferentes. Sim. E é por isso que... Pois isso. não. Não, imagina. E o diagnóstico é importante, então, né? Sim, muito importante. Então, é importante que a paciente procure um médico, procure um fisioterapeuta que trabalhe com essa área de uroginecologia para assoalho pélvico, que fale tudo o que acontece, o dia a dia, quais são os momentos em que acontecem as perdas urinárias e os sintomas que a estão incomodando mais. E aí procurar um tratamento, que é importante porque é necessário falar sobre isso. A incontinência urinária, como a gente já descobriu, é um problema que as mulheres acabam atrasando um pouco o tratamento. Mas existe tratamento. Sim, não precisa existe. conviver com o problema, nem se Não. conformar com isso, porque há um tratamento adequado para cada tipo. Sim. Existem alguns casos que precisam ser tratamentos médicos com intervenção cirúrgica ou através de medicação. Porém, a fisioterapia, quando o problema não é tão anatômico assim, a fisioterapia por fraqueza de assoalho pélvico ou por essa educação da bexiga que a paciente precisa passar, ela tem uma efetividade muito boa. E esse tipo de problema é o mais comum? Pelo enfraquecimento desses músculos Sim. ou pelo treinamento? É a maior frequência desse tipo de diagnóstico? Por enfraquecimento dos músculos. Porque todo mundo procura estar bonito, com uma barriga tanquinho, com um braço durinho, mas todo mundo esquece dessa parte que é muito importante, que é o assoalho pélvico. Como diz, ele é o assoalho, né? Ele é o chão da pelve, onde vai ajudar a sustentar todos esses músculos. Então, é muito importante o fortalecimento deles. O peso do nosso corpo inteiro está em cima desse assoalho. Sim. E é por isso que ele acaba, ao longo do tempo, tendo essa perda também. Ao longo do envelhecimento, a gente acaba tendo essa perda de tônus muscular, e isso acontece internamente também. Sim, isso também acontece nos músculos do assoalho pélvico, com certeza. E a atividade física, a gente já falou um pouco sobre a atividade física. Ela ajuda ou ela atrapalha a atividade física, afinal? Depende muito da atividade física que a Quando mulher a gente pensa em fortalecer músculo, a gente pensa em musculação. Musculação, por exemplo, ajuda Sim. ou não? Não, vai depender do que ela faz, né? Na verdade, nós só falamos de atividades físicas que podem piorar ou agravar o quadro da incontinência urinária. Se essa mulher não faz nenhum tipo de atividade que agrave o problema dela e ela já tem incontinência urinária, é importante que ela continue fazendo o que ela já faz na academia, sem problema nenhum. E de uma outra maneira, em um outro momento, também faça o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. E se ela já pratica uma atividade e durante as atividades ela tem perda, ela às vezes não precisa parar a atividade. Ela pode continuar, porém ela vai fazer um treinamento de assoalho pélvico associado e também nos momentos de treinamento nós vamos adequar isso para a paciente. Então ela vai aprender que ela deve contrair o assoalho pélvico em determinados movimentos dessa atividade que ela faz, diferenciada. Se a mulher já faz atividade física e descobre que tem incontinência ao longo desse caminho, ela não precisa parar de imediato. Não, de repente ela pode diminuir o ritmo ou diminuir um pouco esse tipo de atividade. A modalidade. Sim. Alguma que já tenha sido identificada com maior frequência como um motivo que leva à incontinência? Sim, são as corredoras. As corredoras são Sim. as mais atingidas? Pelo impacto que se tem, né? A todo momento que você corre, você está batendo o pé no chão e a todo momento você está forçando o assoalho pélvico para baixo. O jumping também, por exemplo, na academia é um problema para as mulheres incontinentes. Às vezes elas falam, eu comecei a fazer jump e perdi xixi. O problema não é tanto o jump, o problema é que ela não fortaleceu o assoalho pélvico dela. Pois é, isso é diferente. Sim. E a gente continua falando sobre que tipo de exercício é esse depois do intervalo. Falaremos um pouco também sobre outras formas de tratamento e se é possível fazer a prevenção. Afinal, a gente sempre quer tentar fazer o máximo para evitar alguns problemas no nosso dia a dia. Você que nos assiste, mande suas perguntas. Se passa por isso, se conhece alguém que tem um problema, mande para a gente suas dúvidas. 0310 07 940, 0310 07 940 ou vivermelhor@boavontade.com, vivermelhor@boavontade.com. E a gente volta já já.